Agora vamos ver questões de concursos. Eu trouxe para você questões que vão mostrar como é que a regra número 6, que você acabou de estudar comigo, vem sendo aplicada nas provas. Mas eu fui separando por assunto, que é para você entender tudo direitinho, para todas as fichas caírem. Eu começo com questões em que o candidato precisa sentir cheiro de circunstância para acertar a questão. E aí você deve estar falando, Adriana, que papo é esse, minha filha, de cheiro de circunstância? Cara, eu sempre uso essa expressão, cheiro de circunstância, porque ela é um verdadeiro patrimônio. Você sabe sentir cheiro de circunstância? Parece papo de doido, né? Qualquer outra pessoa que for ouvir a gente vai falar assim, que papo é esse de cheiro de circunstância? Mas eu vou te dizer, quando você aprende esse negócio, isso passa a ser um patrimônio que faz você não errar nenhuma questão. Como é que você sente cheiro de circunstância? Cheiro de circunstância, você sente. Peraí, antes de mais nada, o que é circunstância? Circunstância é aquilo que os advérbios, os adjuntos adverbiais indicam. Então, na verdade, quando eu te ensino a achar cheiro de circunstância, eu estou te ensinando a identificar um adjunto adverbial. Adjunto adverbial pode vir de 4 maneiras. Eu vou resumir tua vida. Eu vou mostrar aqui nesse slide as 4 possibilidades de um adjunto adverbial aparecer numa questão. O adjunto adverbial, ele pode vir sob forma de advérbio, ou seja, quando você vê um advérbio, você sente cheiro de circunstância. Por exemplo, se você diz assim, ó, amanhã, vou colocar exemplo aqui ao lado para caber nesse slide. Amanhã irei à aula. Pronto. Sentiu o cheiro de circunstância? Sim, porque é um advérbio. Advérbio de tempo. Então, o cheiro de circunstância são aquelas palavras, expressões que indicam tempo, lugar, modo, finalidade, concessão, causa, consequência. Tudo isso é circunstância. Então, eu estou te ensinando aqui, a gente vai resolver a questão em que o candidato tem que sentir cheiro de circunstância. Você pode sentir cheiro de circunstância no advérbio, nesse caso é advérbio de tempo. Você pode sentir cheiro de circunstância na locução adverbial, ou seja, a circunstância ela pode vir sob forma de advérbio e pode vir sob forma de locução. Por exemplo, se eu digo pela manhã, irei à aula. Sentiu o cheiro de circunstância em pela manhã? Sim. Como é que eu sinto o cheiro de circunstância aqui? A preposição. Você percebeu que essa preposição, ela tem uma ideia circunstancial de tempo? Quando? Pela manhã? Então, quando há uma locução adverbial, a circunstância não vem na locução só, ela vem na preposição. A preposição tem valor nocional, traz ideia de tempo. Tá, então eu já sinto, Dri, eu já sinto cheiro de circunstância, eu percebi que isso aí é uma circunstância adverbial, só que nesse caso é uma locução adverbial, tá? Que mais? Qual é a outra forma como um adjunto adverbial pode aparecer numa frase? O adjunto adverbial, ele pode vir sob forma de oração, oração adverbial desenvolvida. Dri, isso é muito complicado, não é nada, ó, é muito simples. Ou seja, é aquela que vem com conjunção. Então, existe cheiro de circunstância também na própria conjunção. Repito, conjunção pode te dar cheiro de circunstância. Quando você está lá, lendo a frase, você percebe que, ó, vamos lá. Vou te dar um outro exemplo agora, ó. Primeiro desenvolvida. Quando acordar, irei à aula. Pronto. Sentiu o cheiro de circunstância? Sim. Só que agora não é um advérbio, não é uma locução,
é uma oração. Cheiro de circunstância na conjunção. Isso aqui é uma conjunção quando? A conjunção quando você olha para ela e fala, isso é circunstância. Dri, por que é tão importante eu sentir cheiro de circunstância? Para você perceber os deslocamentos rapidamente nas questões. Quando você olhar a preposição, quando você olhar a conjunção, você vai falar, isso é circunstância deslocada. Ou seja, saiu do final do período e foi para o início ou para o meio. Beleza, vírgula. Nesse caso, obrigatória, porque é uma oração adverbial deslocada. Tá bom. E a última forma, como pode vir em prova, circunstância deslocada, é a oração adverbial reduzida. A oração adverbial reduzida, ela pode ser reduzida de gerúndio, ela pode ser reduzida de particípio ou de infinitivo. Você sabe sentir cheiro de circunstância na oração reduzida? É isso que eu tô querendo que você sinta. Então, por exemplo, se eu digo assim, acordando, irei à aula. Pronto! Quando você entra em outro patamar, você sente cheiro de circunstância no gerúndio. Dri, eu tô começando a sentir. É claro, é uma oração reduzida. Então, vou repetir. Você sente cheiro de circunstância no advérbio. Você sente cheiro de circunstância na locução adverbial. Você sente cheiro de circunstância na conjunção, quando inicia uma oração desenvolvida, e você sente cheiro de circunstância na forma nominal do verbo, que pode ser gerúndio, particípio ou infinitivo. Então, quando você olha para esse acordando, na hora que você está fazendo a questão, você fala assim, isso é uma oração deslocada. Entendeu? Você vai falar assim, isso é uma oração deslocada. Como é que eu sei que é deslocada? Porque eu estou sentindo cheiro de circunstância no gerúndio. Você pode sentir no gerúndio, você pode sentir no particípio. Particípio também tem cheiro de circunstância. Por exemplo, se eu digo assim, terminada a refeição, irei à aula. Terminada a refeição. Pronto, cheiro de circunstância no particípio. Circunstância de quê? De tempo. É como se eu dissesse, quando terminar a refeição, irei à aula. Isso serve para quê? Para você perceber as orações deslocadas. Dria, o que você vai cobrar de mim agora? Nas questões que nós vamos resolver, eu quero que você comece a identificar cheiro de circunstância. Quando você identificar cheiro de circunstância, você vai perceber que houve um adjunto adverbial deslocado. Esse adjunto adverbial, quando vem sob forma de advérbio ou locução, a vírgula é opcional. Quando vem sob forma de oração, seja desenvolvida, ou seja, com conjunção, ou reduzida sem conjunção, a vírgula será obrigatória. Advérbio e locução, vírgula facultativa. Oração, vírgula obrigatória. Em todos os casos, de qualquer maneira, você tem que estar apto a sentir cheiro de circunstância. Cheiro de circunstância você percebe no advérbio, na locução adverbial, na oração, quando ela vem com conjunção, e até quando ela não vem com conjunção, quando ela vem sob forma reduzida. Vambora, caiu no concurso para o TJM, uma questão como essa, em que o candidato que sente cheiro de circunstância nem perde tempo. Vai lá e marca a assertiva, tranquilamente, certa. Vambora ver? Vambora ver se você consegue identificar cheiro de circunstância. Aqui a banca dizia, as vírgulas empregadas logo após as expressões uma manhã e minutos depois justificam-se pela mesma regra de pontuação? Sim, porque eu sinto cheiro de circunstância nessas expressões. Isso aqui é uma locução adverbial de tempo, isso aqui também é uma locução adverbial de tempo. Tá? É a mesma regra? Sim, porque são adjuntos adverbiais deslocados. Tá, e como é que eu sei que é adjunto adverbial? Porque eu sinto cheiro de circunstância. Tá, é a mesma regra? Sim, o item está certo. E aí eu aproveito para comentar que por serem locuções adverbiais, essa vírgula é facultativa. A banca não perguntou isso, mas se perguntasse, seria facultativa.
Tudo bem? Bora! Aqui, a FCC faz a mesma coisa. Mas agora ela vai além. Ela pergunta de 2 pontos, etc, etc. Eu vou agora analisar cada assertiva com você. Ela queria que você considerasse as afirmativas e marcasse as afirmativas corretas. Assertiva 1. No contexto, os 2 pontos podem ser substituídos por pois, precedido de vírgula, sem prejuízo de sentido? Então, a banca quer saber se lá no 3º parágrafo, vamos ao texto, os 2 pontos poderiam ser substituídos por pois, precedido de vírgula. Sim, porque você vai aprender comigo já já, nos próximos vídeos, que o que vem depois dos 2 pontos aqui é uma explicação. Se é uma explicação, eu posso sim usar um pois. Então, a banca, vou voltar aqui à assertiva, ela quer trocar os 2 pontos e usar o pois, precedido de vírgula. Por que precedido de vírgula? Porque você aprendeu comigo que a conjunção coordenativa ela vem antecedida de vírgula, ou seja, eu vou colocar uma vírgula antes. Sim, então o item 1 está certo. Eu ainda não te dei aula de 2 pontos, mas isso é fácil. Tá, agora vamos olhar para o item 2. Eu vim aqui só por causa do item 2. Olha o item 2, olha que top. No item 2, a banca está perguntando o seguinte. A banca está perguntando se as vírgulas isolam o aposto explicativo em e. Como os antigos escribas, mais uma vez nos sentamos. A banca quer saber se isso que está entre vírgulas é aposto explicativo. Ora, você já saiu dessa lama. Você já sabe que nem tudo que vem entre vírgulas é aposto. A frase 2, a assertiva 2, é pegadinha para o cara que acha que tudo que vem entre vírgulas é aposto. Só que não, né? Por quê? Porque esse como resolve tua vida. Quando você olha para esse como, você sente cheiro de circunstância? Você já está sentindo o cheiro? E, como os antigos escribas, mais uma vez nos sentamos, esse como é uma conjunção comparativa. Ela te dá um cheiro de circunstância. Se há cheiro de circunstância, não é aposto, porque aposto não é circunstância. Aposto é um termo que explica o outro. Isso aqui não está explicando, isso aqui é circunstância. Isso aqui é uma oração adverbial comparativa intercalada. Dri, como é que eu vou saber? Porque eu senti cheiro de circunstância. Mesmo sem saber na hora que isso é uma oração comparativa, você olharia para esse como e diria cheiro de circunstância. Cheiro de circunstância na conjunção. Se é cheiro de circunstância, está errada a assertiva. Não é aposto. Nem tudo que vem entre vírgulas é aposto. Top. Entendi a questão. Vamos ver a 3? A 3 é só uma questão textual. Ela dizia, o verbo rolar no segmento, rolar um texto, é um exemplo dos termos. Aqui o autor se refere no primeiro parágrafo. A assertiva 3 é uma assertiva só de compreensão textual, não é gramática. Porque, o que ela queria dizer, assertiva 3? O texto falava de termos que nós usamos no dia a dia e que substituíram os livros, o antigo hábito de ler usando o livro. E aí, entre os termos que nós usamos no dia a dia, os termos modernos, nós usamos esse, rolar um texto, né? Ah, vamos rolar um texto. Hoje você não folheia mais, você rola um texto. Então, rolar, a banca perguntava se rolar era um exemplo desses termos lá do primeiro parágrafo. Sim, certo, é uma questão de compreensão textual. Você entendeu? Então, a banca queria as assertivas certas, resposta letra D. Você entendeu por que eu trouxe a letra D? Porque o cara que sente cheiro de circunstância nas conjunções, ele não erra essa questão. Por quê? O outro que está na lama vai dizer, tudo que vem entre vírgulas é aposto. Mas você vai dizer, não, senti cheiro nessa conjunção, isso é uma oração intercalada, uma oração adverbial, a justificativa está errada. Entendeu aonde eu quis chegar?
Entendeu o que eu estou aqui te ensinando? E isso serve não só para resolver prova da FCC, serve para FGV, serve para tudo. Isso é vida. Eu trouxe para você também uma questão elaborada pela Fundação Getúlio Vargas, em que sentir cheiro de circunstância faz você acertar em menos de 30 segundos uma questão como essa. Olha o que a banca fez. Ela trouxe um segmento e ela dizia assim, nesse segmento inicial de um texto, poderiam ser usadas vírgulas nas posições dos seguintes números. Tá, então vamos ver. Onde é que eu poderia usar vírgula? Pronto. Eu olho para esse segmento e começo a sentir cheiro de circunstância fácil. Ó. Na vida das nações. Sentir cheiro de circunstância na preposição, hein? Você sentiu? Você começa a sentir? Preposição tem cheiro de circunstância? Sim. Na vida. Nossa, na vida. Você pode até não saber qual é a circunstância, mas você já está sentindo na vida das nações. Ou seja, onde? Onde? Na vida das nações. Tá, entendi. Então, é circunstância. Nesse caso, não é nem onde, é quando, ó. Porque olha o que ele diz, na vida das nações, os primeiros momentos, ele está falando do tempo. Tá, então isso é tempo, é uma adjunto adverbial de tempo. Tá, mas o que resolve minha vida? Essa preposição, circunstância. Na vida das nações, vírgula. Tá, não menos que na dos indivíduos, não menos que, sentir o cheiro de circunstância nesse que, comparativo, sentir também, menos que, mais que. Tô sentindo o cheiro de circunstância na expressão, menos que. Tá, então a expressão comparativa, vírgula. Tá bom, os primeiros momentos de uma trajetória imprimem no que está nascendo, imprimem onde? Em. Sentir o cheiro de circunstância no, imprimem em. Sentir. Na hora da prova, você pode até não saber, é tempo, lugar. Nesse caso aqui, é imprimem onde? No que está nascendo, é lugar. Mas isso depende, porque é contextual. No outro trecho vai mudar. Não precisa saber do que é circunstância, mas tem que saber sentir o cheiro de circunstância. A banca pergunta onde poderiam ter sido usadas as vírgulas em todas as posições. Resposta, letra E. Por quê? Porque todas essas posições indicam adjuntos adverbiais deslocados. Na vida das nações é um adjunto adverbial deslocado. Essa preposição na resolve tua vida, porque ela te dá um cheiro de circunstância. Não menos que na dos indivíduos, também é um adjunto adverbial de comparação, menos que. Ou seja, cheiro de circunstância. E no que está nascendo, também é um adjunto adverbial intercalado. Tá bom? Então, eu tinha uma ideia de tempo, o outro é uma circunstância de comparação e o outro é uma circunstância de lugar. Entendeu o que eu estou falando? Na hora, você não precisaria dizer, é circunstância de quê? Não precisa dizer, só precisa saber, só precisa sentir esse cheiro. Começou a sentir, tá bom? Tá. Agora eu vou mostrar para você uma questão em que, então agora a gente vai começar, agora que você começou a sentir cheiro de circunstância, você começa a sentir na conjunção, na preposição. Agora eu vou mostrar questões que requerem do candidato que ele veja os deslocamentos. Eu já te ensinei isso, a gente já fez frases aí, você não vai errar mais esse tipo de questão. Então, agora eu trouxe para você questões em que o candidato precisa sentir o cheiro de circunstância e perceber que ela foi deslocada, ou seja, que ela saiu da sua posição direta, que ela saiu da sua ordem direta. Eu trouxe para você uma questão elaborada pelo SESP-NB. A banca não importa, Todas as bancas pedem a mesma coisa. E aí ela pede, olha, mantendo-se a correção gramatical e os sentidos do texto, poderia ser inserido uma vírgula logo após. A banca quer saber onde é que eu posso colocar a vírgula. Você já sabe tudo de vírgula, vamos embora resolver aí, analisar cada assertiva. Vai. Na linha 3, depois de construções, posso usar a vírgula? Vamos ver? Ele diz aqui, lá na linha 3,
algumas construções. A banca quer saber se podemos colocar a vírgula aqui. Não, porque algumas construções é sujeito. Não posso separar sujeito de verbo por vírgula. Então, não é a letra A, porque a letra A é um sujeito. Tá, lá na linha 16, música, vamos ver se lá podemos colocar. Veja, podemos colocar a vírgula aqui? Samuel, ao menos, ficou um pouco feliz por ouvir a música, vírgula, do caminhoneiro. Olhe para mim. Você não está mais naquela lama de ir pela intuição. Ah, eu não colocaria essa vírgula não, porque eu achei estranha. Não faça mais questão desse jeito, assim, achei estranha a vírgula, soou mal. Você não está mais nessa. Você tem que pensar sintaticamente, como eu venho te ensinando. Olho para essa frase e pergunto, posso colocar a vírgula entre música e do caminhoneiro? Peraí, vou pensar sintaticamente. Do caminhoneiro não é um adjunto adnominal de música? Não é uma locução adjetiva? É um adjunto adnominal. Tá, se eu colocar a vírgula, ele vai deixar de ter valor de restrição, ou seja, restringindo, que não é qualquer música, é a música do caminhoneiro, e vai, se eu colocar a vírgula, vai passar a ter valor de explicação. Por quê? Porque você já aprendeu isso. Toda vez que eu tenho um adjetivo ou uma locução adjetiva, que é o caso aqui, toda vez que eu tenho um adjunto adnominal, sem vírgula é restrição, com vírgula é explicação. Ora, o CESP pegou um adjunto adnominal sem vírgula e quer colocar vírgula. Só que lá no enunciado a banca falava em mantendo-se a correção gramatical e os sentidos. Ora, atenção, na letra B, se eu colocar a vírgula após música, eu vou manter a correção gramatical? Vou, porque não é erro colocar. Só que eu vou mudar de sentido, porque de restrição vai passar a ser explicação. Por isso não foi a B, porque a B tem mudança de sentido. Tá entendendo? Tá crescendo comigo nas questões? Haveria uma mudança de sentido, por quê? Porque de restritiva, de um adjetivo com valor de restrição, passaria a ter valor de explicação. É como se eu dissesse a música que é do caminhoneiro. É só colocar o que é, que eu já te ensinei isso, é só colocar o que é para a gente entender que passaria a ser explicativa. Então, haveria uma mudança de sentido. Por isso que não foi a letra B, o enunciado não falava só em correção, falava em sentido. Letra C, posso colocar a vírgula lá na linha 17? Vamos ver. Lá na linha 17, a banca quer colocar a vírgula aqui, depois de azul. Tá, então, venha comigo olhando aí a frase. O esboço, leia a partir daqui. O esboço de alegria durou até aparecer pela porta mal pintada de azul uma mulher assombrosa. Ora, se eu colocar uma vírgula só aqui, depois de azul, eu estarei separando uma mulher assombrosa que é sujeito do verbo. Não posso. A não ser que eu colocasse as duas. Se eu colocasse as duas, tudo bem, porque aqui, não sei se você reparou, há uma locução adverbial intercalada entre o verbo e o sujeito. Aparecer uma mulher assombrosa. Uma mulher assombrosa, aparecer. Então, entre o verbo e o sujeito, houve uma locução adverbial. A banca está querendo colocar só uma vírgula. Não. Na intercalação, teria que se colocar aí, eu teria que colocar duas vírgulas, não uma. Ou duas vírgulas, ou nenhuma. Uma só, não. Por isso não é a letra C. Tudo bem? Entendeu? Tá comigo? Você tá anotando tudo. Resposta, a resposta em si é fácil. Resposta, letra D. Letra D, por quê? Senti cheiro de circunstância na preposição pela. Pela mesma porta é lugar. Locução adverbial deslocada. Locução adverbial deslocada, a vírgula aí é opcional. Essa questão prova, a banca fala,
poderia ser inserida. Essa questão prova que a vírgula é facultativa quando eu tenho uma locução adverbial deslocada. Se você perceber, lá no texto a vírgula nem veio. E a banca está perguntando se eu poderia colocar. Poderia. É uma locução adverbial deslocada. Saiu da ordem direta e foi lá para o início. Resposta letra D. Poderia, ou seja, facultativa. Entendeu como é que você vai ser cobrado? E na letra E, posso colocar vírgula após triste? Posso. Posso colocar vírgula após triste? Não posso, porque eu vou estar separando, ó, mais desolado, ó, olha para aí. Mais desolado e triste que. Esse mais que é uma expressão comparativa. Esse que não é um pronome relativo. Eu não posso colocar uma vírgula aqui antes dele, tá errado. Esse que, ele tá ligado ao mais. Há uma comparação. Não posso colocar aqui, no meio dessa comparação, essa vírgula. Não é um pronome relativo, entendeu? Por isso, resposta letra D. O que você aprendeu com essa questão? Você aprendeu que as locuções adverbiais, quando saem da sua posição direta, quando são deslocadas, vírgula, facultativa. Na frase original não veio, mas poderia ter vindo a vírgula. Tá bom? Numa outra questão, o CESP, que gosta muito desse modelo de questão, perguntou a mesma coisa. O isolamento da expressão de forma muito rápida, por vírgulas, preservaria a coesão e a correção gramatical do texto? E aí, de forma muito rápida, é locução adverbial deslocada. Como é que eu sei? Porque eu senti cheiro de circunstância, de modo. Tá? Então, locução adverbial intercalada, a banca pegou um texto em que as vírgulas não apareceram, elas poderiam aparecer? Sim. Então, o isolamento por vírgulas, ele preservaria a coesão e a correção? Sim, sim, sim. O item está certo. Tudo bem? Tranquilo, tá? Bom, eu trouxe para você aqui questões. A gente está resolvendo o quê? A gente está resolvendo várias questões da regra número 6. Que regra número 6 é essa? A regra número 6 trata do adjunto adverbial deslocado. São as expressões adverbiais circunstanciais deslocadas. Agora eu quero ter certeza, com essa questão que eu vou mostrar a você agora, é uma questão da VUNESP. VUNESP é uma banca que trabalha muito vírgula, já andei falando isso aqui com você. Eu quero que com ela você entenda, com essa questão, você entenda, presta atenção. O que acontece com o adjunto adverbial quando ele vem na ordem direta? Você já entendeu que se ele vem deslocado, a vírgula é facultativa. E se vier na ordem direta? Vamos embora fechar esse raciocínio? Vamos embora fazer um esquemão organizando isso? Pronto, o que você aprendeu até aqui? Você aprendeu que o adjunto adverbial, quando ele vem deslocado, e se ele vem sob forma de advérbio ou locução adverbial, as vírgulas são facultativas. Mostrei, eu não só falei, eu mostrei isso na prática, eu mostrei questões, você acabou de ver questões do CESP, em que o adjunto adverbial vinha sob forma de locução adverbial lá no texto, sem vírgula, e a banca perguntava se a inserção das vírgulas geraria erro gramatical. Não, então pode vir com vírgula ou sem vírgula. Tá, você aprendeu que quando o adjunto adverbial vem sob forma de oração adverbial, quando é uma oração deslocada, aí não. Aí as vírgulas são obrigatórias. Você aprendeu isso. Essa ficha já caiu. Então, olha só, eu fico sempre muito preocupada de você não ter mais dúvida na vida. Você nunca mais vai estudar pontuação, que você não vai mais precisar. Então, por exemplo, se eu digo assim, vamos lá, se eu digo pela manhã de domingo, ele saiu, a vírgula é opcional.
facultativa. Por quê? Porque é uma locução adverbial deslocada. Agora, há autores que discordam disso, autores que dizem que até 3 palavras é opcional, mas quando passa a ter mais, é obrigatória. Eu não vou entrar nessa discussão, porque eu estou te dando uma visão geral daquilo que a maioria pensa. A maioria pensa que locução adverbial deslocada, vírgula, facultativa. Diferentemente de oração deslocada. Por exemplo, se eu digo, vamos lá, acordando, ligue-me. Ou, quando acordar, ligue-me. Veja, nos 2 casos, seja uma oração reduzida, seja uma oração desenvolvida, não importa. Oração deslocada, não importa o tamanho dela. Se for oração deslocada, vírgula é obrigatória, seja reduzida ou desenvolvida. Essa ficha já caiu para você? Então, a locução é uma expressão de fácil entendimento. Se for deslocada, vírgula facultativa. Agora, a oração, seja reduzida ou desenvolvida, vírgula passa a ser obrigatória. Então, você entendeu o esquema aqui. Tudo bem? Caiu tudo. Caiu a ficha do deslocamento agora para você? Tá, e se estiver na ordem direta? Se ele estiver no final da frase. Se ele não tiver sido deslocado, ele não está deslocado, ele está na ordem direta, ou seja, ele está no final do período. Se ele vier no final, seja ele um advérbio, uma locução, uma oração, notícia boa, não importa. Advérbio, locução, oração, se ele vier no final, a vírgula será opcional. Você pode colocar ou não. Na ordem direta, você não precisa colocar, mas se você quiser, você coloca. Então, se eu chego para você e digo assim, vamos lá, se eu transformar essa oração aqui, ó, ele saiu pela manhã de domingo, se eu pegar esse pela manhã de domingo e colocar no final, a vírgula é facultativa. Eu posso dizer, ele saiu, vírgula, pela manhã de domingo. Posso colocar, posso não colocar. Ligue-me quando acordar. Posso colocar a vírgula, posso não colocar. Porque está na ordem direta. Então, quando vem no final, a vírgula é opcional. E eu trouxe uma questão da VUNESP para você entender, para essa ficha cair para você. Então, vamos à questão, vamos lá. A passagem do texto que, após o acréscimo da vírgula, está de acordo com a norma padrão, a banca, em outras palavras, quer a única alternativa que esteja certa, que esteja de acordo. Ó, letra A. Essa é a frase que mais tenho ouvido recentemente. Nada a ver essa vírgula depois do que aqui, né? Esse aqui é um pronome relativo, ele não pode vir seguido de vírgula. Nada a ver. E outra, eu tenho a expressão... Aí, bom, a VUNESP, eu não preciso nem aqui ficar explicando muito cada uma dessas, porque a VUNESP, ela coloca frases assim também surreais, sabe? Com erros assim grosseiros que a pessoa que está lendo, mesmo não sabendo nada de gramática, percebe. Agora, eu não vim aqui por causa da letra A, eu vim aqui por causa da letra B. Você entendeu? É preciso tirar as próprias conclusões para não depender de ninguém. Pronto, olhe para a letra B. É preciso tirar as próprias conclusões para não depender de ninguém. Sentiu o cheiro de circunstância? Sim, finalidade. Finalidade. Tá, então eu senti cheiro, eu já sinto esse cheiro, Adriana. É uma oração adverbial que está no final, na ordem direta. Se está no final, o que você aprendeu comigo? Se a oração, o advérbio ou a locução vierem no final, ordem direta, a vírgula não é obrigatória, mas ela pode aparecer? Sim. Ela apareceu? Sim. Resposta, letra B. Tá bom? Não quero nem comentar as outras, porque aqui ela não me interessa, a questão. Mas eu tô aqui
Essa ficha está caindo para você dos adjuntos adverbiais deslocados e na ordem direta? Trouxe outra questão do CESP. Nessa questão, o que a banca fazia? Mesma coisa. Ela está perguntando a mesma coisa que a VUNESP. Concurso para PGM. No final, elas querem a mesma coisa. Todas as bancas. A banca dizia: a supressão da vírgula empregada logo após a palavra constitucional prejudicaria a correção gramatical do texto. Quando eu olho para essa vírgula, na verdade, eu estou olhando para isso aqui, ó. Quando os outros poderes buscam. Então, essa vírgula está aqui por causa disso que vem depois. Isso que vem depois, você sentiu o cheiro de circunstância no quando? Você já está sentindo? Isso aqui é circunstância. Isso aqui é uma oração adverbial temporal. E ela está no final. Se ela está no final, ela está na ordem direta. Se ela está na ordem direta, o que você aprendeu comigo? Se está na ordem direta, pode vir com vírgula, pode não vir. A banca diz que a supressão prejudicaria a correção? Não, ela é facultativa. O item está errado. Mais uma questão na mesma pegada da VUNESP, só que de outro jeito. A banca quer saber se quando a oração vem na ordem direta, se a vírgula é obrigatória ou não. Nesse caso, não é. Tudo bem? Vamos embora mais? Mais uma de CESP. Você está treinando com questões, mas não é só para treinar. É para entender mesmo. Cara, eu já sei resolver questão de oração deslocada, oração na ordem direta, adjunto adverbial deslocado. Será que eu sei? Vamos embora ver mais uma? Essa questão aí, foco na questão. Aqui a banca diz: a correção gramatical e os sentidos originais do segundo parágrafo do texto seriam mantidos. A banca fala em correção e sentidos. Bom, então a gente vai aí analisar cada uma das assertivas. Vem. Letra A, a vírgula empregada logo após análise fosse suprimida. Nessa análise, vírgula, a banca quer suprimir essa vírgula. Ora, você acabou de ver várias questões. Isso aqui não é uma locução adverbial antecipada, tá? Veio com vírgula, né? Poderia não ter vindo. Sim. A banca quer saber se a correção e os sentidos seriam mantidos? Sim. Resposta, letra A. Letra B. O ponto final empregado na linha 9. A banca quer saber se eu posso trocar esse ponto final na linha 9 por vírgula, com a devida alteração de maiúscula e minúscula no início do período subsequente. Então, a banca quer trocar o ponto por vírgula aqui. O outro lá, que está na lama, que vai ainda resolvendo questão, ele vai resolver questão por coração e intuição, ele vai dizer: a letra B está errada porque eu sinto isso. O outro lá vai dizer que sente que está errada, que sente que não poderia colocar uma vírgula aqui não, porque ia ficar estranho. O outro lá, você está em outro patamar. Você vai olhar para a letra B e vai dizer o seguinte, ó, eu não posso trocar o ponto por vírgula. Por quê? Porque se eu trocar o ponto por vírgula, vai ficar errado, mas vai ficar errado, vai ter problema, não é porque vai ficar grande, que, é muito grande, tá estranho, não. Vai ficar ruim, porque quando eu coloco a vírgula, eu vou ter alteração semântica. Sabe por quê? Porque se eu trocar o ponto por vírgula, essa expressão que vem logo depois, essa expressão adverbial, ela vai deixar de se referir ao termo ao qual ela se refere, que é esse verbo, nessa análise percebeu-se, e ela vai passar a se referir ao que veio antes. Quando você troca o ponto pela vírgula e vem uma expressão adverbial logo depois, essa expressão, ela perde a referência dela, muda o referente, ou seja, vai mudar o sentido. Dri, eu não estou entendendo, eu vou mostrar para você, ó. Se eu colocar a vírgula no lugar do ponto, que é o que a letra B sugere, vai ficar assim, ó. Em seus estudos, o economista comparou a situação de desequilíbrio entre países pobres, blá, blá, blá. Nessa análise, percebeu, ó. Em seus estudos, o economista comparou a situação de desequilíbrio entre países pobres, cuja capacidade de produção agrícola é baixa, e países ricos, de alta capacidade produtiva nessa análise. Então, se eu colocar a vírgula, alta capacidade produtiva nessa análise. Nessa análise,
Com vírgula, vai ficar ambíguo. A gente não sabe se nessa análise é alta capacidade produtiva ou se é nessa análise percebeu-se. Por isso que eu não posso trocar o ponto pela vírgula. Mudança de referente textual é mudança de sentido. É por isso. C. A letra C pergunta se eu posso inserir uma vírgula após percebeu-se. Não, não posso. Por quê? Porque eu não posso separar o verbo do sujeito. O que é que se percebeu? Isso, sujeito oracional. Eu não posso colocar uma vírgula aqui separando o verbo do sujeito, tá bom? Eu preciso comentar cada uma das assertivas, tá? Letra D. Uma vírgula fosse introduzida após desenvolvidos. Posso inserir uma vírgula após desenvolvidos? A banca quer inserir uma vírgula aqui, ó. Não, porque eu vou estar separando o sujeito do verbo por vírgula. Não posso, né? Os países desenvolvidos possuíam. Não posso separar sujeito de verbo por vírgula. Então, a letra D, errada. E a letra E? As vírgulas empregadas logo após pobres e ricos fossem suprimidas. Fique, ó, eu quero você com muita atenção à letra E. A banca quer saber se... Ó, eu vou apagar tudo que eu fiz aqui para você enxergar melhor do que a letra E está falando. A banca quer saber se eu posso tirar essa vírgula depois de pobres. Não posso, pelo seguinte. Repare que depois de pobres, ó, entre países pobres, cuja capacidade de produção agrícola é baixa. Havia uma oração adjetiva explicativa. Se eu suprimir essa vírgula, eu vou ter erro gramatical, porque essa vírgula aqui ela não está sozinha, ela está casada com a que vem depois. Eu não posso tirar só uma. E eu vou ter mudança de sentido, porque vai deixar de ser explicativa e vai passar a ser restritiva. Então, você entendeu por que a vírgula após pobres não pode sair? Porque ela é uma vírgula casada e porque ela muda o sentido. De explicação vai passar a ser restrição. E a vírgula depois de ricos, ela pode sair? Não, ela não pode sair, porque o que vem depois é uma explicação, é um adjunto adnominal com valor de explicação. Se eu retirar, vai passar a ser restrição. E aí, eu não falava em sentidos originais? Sim. Então, não vai haver mudança de sentido? Vai. Então, a letra E está errada. Também a vírgula depois de ricos não poderia ser suprimida, porque ela iria não gerar um erro gramatical, mas ela iria gerar uma mudança de sentido. Tá bom? Tudo bem? Tudo dentro do que a gente já estudou. A resposta foi letra A, era um adjunto adverbial deslocado. A resposta em si foi tranquila. Tá? Olhe para mim e diga: aprendi, eu já sei identificar os deslocamentos, eu já sei resolver todo tipo de questão. No próximo vídeo, nós vamos treinar, eu trouxe para você exercícios de fixação que eu retirei da minha gramática, só para você treinar uma coisa que está caindo muito em prova, que é a supressão das vírgulas com alteração semântica, para a gente fechar de uma vez por todas esse assunto, é que eu sou detalhista, né? Eu não poderia deixar de falar sobre isso. Roda a vinheta e vamos falar de mais um tópico.